A dialogadora de hoje é jornalista, mas não é só jornalista. Ela é escritora, tem livros, inclusive, na área do romance, da poesia, na gestão, uma atuação também como gestora, além de repórter, de jornal impresso e de televisão. É uma professora também, foi professora na universidade de jornalismo, exatamente, várias disciplinas na área da comunicação social. Mas por que eu devo começar o nosso encontro de hoje dizendo que ela é jornalista? Porque eu acho que na base de tudo isso está a sua graduação em jornalismo e a sua pós-graduação em políticas públicas. Mas o que ela é mesmo é jornalista. E aí eu passo a palavra a ela e ela se chama Ana Márcia. E já pode começar por aí, não, Ana? Sim, Por que procederia apresentar você e dizer ela é tudo isso, mas ela é essencialmente jornalista? Eu acho assim, bem forte e interessante, Ricardo, porque eu não me vejo mais sem essa designação, sabe? Quando alguém diz, você é o quê? Hoje eu sou escritora também, mas o jornalismo sempre vai preceder tudo isso, porque eu acho que me deu a base para ser quem eu sou hoje, né? E assim, eu costumo dizer que algumas pessoas que vão no senso comum só dizem assim, você gostou de jornalismo porque você sempre foi curiosa? Isso independe, né? Mas eu acho que gosto de ser jornalista porque eu também descobri, né? Não desde o início, porque a gente é muito novo quando a gente escolhe, na época, o vestibular, né? O Enem hoje, mas a gente é muito novo, muito jovem. Mas é porque o jornalismo me possibilitou fazer algumas intervenções. A gente não é só, a gente não é passivo de estar retratando aquilo que a gente vê acontecer, né? A gente não é frio a ponto de não é o jornalismo opinativo, mas mesmo no jornalismo convencional, a gente encontra uma forma de estar dizendo para o mundo questões importantes com o olhar que a gente também vai construindo. E que olhar é esse? Como é que você definiria, em tese, um jornalista? Qual é o papel social dele? Eu já pensei muito no jornalismo como um filtro. É um filtro e um ventilador, se a gente fosse juntar as duas coisas, né? No filtro, porque a gente, quando eu vejo algo acontecer, se alguém diz, houve lá na Assembleia, um deputado X foi acusado de tal coisa. Eu não posso só ouvir o que estão dizendo sem filtrar para saber se não tem alguém. O que é que interessa a alguém estar falando daquele deputado? Aquela fonte. O que aquela fonte... O que aquela fonte tem? Então, primeiro a gente tem que filtrar o que é o que não é verdade daquilo. E a gente filtra e vai em busca de mais dados. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente consegue entender aquela história e o que é que ela importa para a sociedade, que não é só uma futrica muito curta, aí a gente vai com um ventilador, né, vai espalhar aquilo para que as pessoas saibam que aquele deputado X está comprando voto por dentadura, aquela coisa bem, né? Que a gente pensa que quase não existe, caricatural, mas que ainda existe. Mas que ainda existe. Que ainda existe. Até por camisa, blusa de malha, ainda se compra voto no interior do estado. Quer dizer, então o papel... Mas você falou que é o filtro e o ventilador. Qual é a dimensão, então, filosófica social do ventilador? É de sair espalhando, né? Disseminando, mas de uma forma que já veio depurada pelo filtro. Porque não tem coisa mais fácil hoje do que ser ventilador. As fake news estão aí, né? Mas também pode ser o ventilador no sentido de revelar, de tirar a poeira, de revelar. Pegou o que você filtrou. Que estava escondido. Que estava escondido. A gente viu que a verdade, né, descobriu verdades naquilo ali, somou outras coisas e vai estar direcionando com o ventilador, espalhando, mas espalhando aquilo que a gente qualificou como uma notícia realmente. Mas teria uma outra dimensão, talvez, a escavadeira, né? Sim, você tem. Né? Vamos botar todos os elementos. Seria filtro... filtro, ventilador e... Você escava primeiro, né? A gente escava, descobre o que é que tem, ao mesmo tempo passa aquilo na peneira do então tem que ter a peneira, filtra e joga para a população, para a sociedade. Aí vem a responsabilidade, só vai para o ventilador depois que a gente teve a responsabilidade de saber que aquilo vai para a população com as informações mais bem apuradas possíveis. Exato. É bonito porque a gente sempre associa o jornalismo à capacidade de dar furos, né? De estar concorrendo com outra empresa de comunicação e antes do outro jornalista dar uma informação inédita. Mas, na verdade, nós estamos aqui falando de algo que vai além do furo. É o furo e a perfuração. E a perfuração. É o perfuro, é o perfurar. Quer dizer, sai da linearidade, né? E da horizontalidade e vai
para uma verticalidade E se a gente de perfurar o assunto, de muito legal. compreender aquilo que está por trás de uma outra camada. Essa perfuração que você trouxe muito sabiamente, ela é muito interessante, porque assim, hoje, qualquer pessoa, a gente está falando aqui, pode estar acontecendo algo, a gente não está lá, mas alguém passou com o seu celular, registrou e mandou. Os jornais, né, já levaram um furo de uma pessoa comum. Mas a profundidade daquilo, o que é que aconteceu, se aquilo foi um piloto que, né, boicotou algo, estava em greve e tal, não sei o quê, é o jornalismo que vai fazer. Né? Então, mesmo hoje, atualmente, no Brasil, a gente não tendo a exigência do diploma, em quase todos os meios de comunicação, o que a gente vê como jornalistas são as pessoas que passaram pela faculdade. Porque o rádio, por exemplo, vai estar sempre à frente e a televisão também. Vai. E a internet também. Vai estar sempre à frente, por exemplo, do jornalismo impresso, né? Isso. Porque ela já dá um furo. Mas quem é que perfura? Quem que perfura? É o jornalista, ele vai estar em tudo isso. Ele vai estar em todas as dimensões. Em todas essas dimensões. Em todas essas dimensões. Muito bem. Então, é por isso que você, então, concluindo, a minha apresentação procede de que você é essencialmente uma jornalista. Eu saí de casa para me inscrever em medicina. Mas lá eu decidi que eu ia fazer jornalismo, porque eu lembrei do meu teste vocacional, que também tinha dado jornalismo, e disse, eu quero jornalismo. E aí, como é que você associaria, então, essas duas opções? Não, eu sempre gostei. A medicina e o jornalismo. Pois é interessante isso. Deu medicina, jornalismo e psicologia. Deu os três. Né? E eu gostava, na época que eu fiz ensino médio, tinha curso técnico, eu fiz instrumentação cirúrgica, queria fazer medicina, mas o jornalismo me puxava, porque eu acho que o jornalismo tinha muito a ver também com a leitura, com a escrita, que eu já gostava desde nova. Eu fico me perguntando o que tem a ver com a medicina. Seria a medicina popular, a medicina... Eu acho que a medicina era do médico de família. Eu acho que tinha essa questão da intervenção, de tentar levar... Você tem uma pessoa doente, se você chega com a sua intervenção para levar saúde, para levar esclarecimento de como ela se cuidar. Sim, porque se via muito para isso, porque o jornalismo, a educação comunitária para a medicina, para a saúde. Até porque o jornalista... Olha cá. O jornalista é um educador, não? É um educador. É educador informal, mas é um educador. E um bom médico, ele educa. Ele educa a gente a se cuidar. A evitar uma próxima doença. A evitar um determinado comportamento que vá redundar numa nova doença. Olha, a jornalista, então, Ana Márcia, é a nossa dialogadora de hoje, e ela nos trouxe este objeto, e a partir daqui a gente já começou o nosso diálogo, mas ela trouxe outros objetos. Olha aqui, ela me trouxe uma caixa... E daqui vão saindo os objetos? Vão, a gente vai tirando daí. Então vamos embora, vamos ver. Meio Xerezade contando as histórias. Xerezade com as suas histórias. Então eu vou mostrar outra dimensão dela. A jornalista, e acho que tem aqui, estou vendo aqui, a dimensão escritora. Certo. Tem um livro aqui, tem. O teu livro de poesia. Cadê ele? Tá aqui. A Ana, esta que é jornalista, agora... é a poeta. Ou poetisa? Olha, se chama hoje muito mais poeta, né? É. Mas... Às vezes virou ofensa. Em algumas coisas virou ofensa. Em alguns guetos virou ofensa, né? Alguns espaços. É como às vezes até coletivo. Quando é de mulheres, a gente está chamando hoje de coletiva. Coletiva? Coletiva. Eu participo de uma coletiva, Mulherio das Letras, do Ceará. Só mulher? Porque só de mulher. Mas o coletivo no português, mas o português é um patrimônio... Seria comum de dois, mas se usa muito, está se puxando mais por essa questão para fortalecer a questão. Não, e a língua é viva, né? É viva. A língua é viva. Eu acho bonito isso, dessas mudanças, a gente vai aprendendo. Antes dizia assim, por exemplo, muitas designações, quando você diz assim, fulano é deficiente, fulano tem limitação, cada vez o politicamente correto vai ensinando a gente por que sim, por que não. Porque deficiência todos nós temos, Todos né? nós temos. Inclusive agora você está de óculos, eu também. Isso é deficiência visual, né? É verdade. Não é verdade? É verdade. Nós temos deficiência, o tempo todo somos nós constituídos de deficiência. É verdade. Mas assim como você definiu-se, eu acho que como jornalista, que tipo de jornal você quer fazer, que tipo de intervenção social cabe a um jornalista fazer, eu acho que agora a gente podia fazer uma viagem para perguntar quem é essa poeta, ou essa poetisa, Ana Márcia Diógenes, autora de Rosa dos Ventos. Quem é essa poeta, hein? E eu quero ouvi-la, inclusive, pelo menos um poema ou outro desta poeta. Esta poeta, né, desde menina gostava de poesia. Sempre gostei muito de ler, de escrever. Né? Todo mundo tinha o seu diário, mas eu às vezes preferia ter a minha escrita
noturna, dos pensamentos, aquela questão mesmo um pouco da adolescência, às vezes sofrida que a gente tem, né? Quando a gente vai depurando um pouco mais do que a gente é, do que a gente pensa que quer ser, mas não sabe bem. E essa poeta aqui foi tentando descobrir como poderia dizer aquilo que sente de uma forma que alcance o outro, né? Onde é que eu queria recolher as sensações do que eu queria dizer, mas falar de uma forma que encante o outro, né? Que a palavra tem os seus encantamentos, mas depende da forma como a gente junta com outras palavras, como a gente declama, que nunca vou declamar como você. Mas como que você exemplificaria isso, está dizendo? Pronto. Com uma poesia ou com duas? Eu vou exemplificar. Para a gente conhecer um pouco a poeta Ana Márcia. Pronto, olha, nesse livro aqui, de poesias, eu fiz em 4 momentos. Os meus ares, né? São 4 capítulos. Meus ares, os meus mares, as minhas terras e as minhas chamas. São 80 poesias, 20 em cada um desses 4 capítulos. Tá. E eu quis trazer aqui os elementos da natureza. Eu vou abrir aqui um aleatório. Tá, eu pensei que você ia escolher, mas você vai ser o aleatório. Muito bem. Eu gosto de correr o da risco. Surpresa, do risco. Ele está dentro aqui do capítulo dos meus mares. Tá. São poesias curtas, certo? São 4 versos, são 3 versos e um de amarração. Navegar no que nos transpira. Passear nos destinos da alma, escutar água, narrando poesia no ar. Navios sem âncoras, avancem. Né? O que é que eu pensei aqui? Né? A gente não navega só no mar, a gente navega todo dia no nosso suor, no que nos transpira. Né? Você está aqui gravando, fazendo o seu programa, eu vim para cá, a gente vem com um suor específico, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. A gente navega, antes de tudo, no nosso suor. Eu até li aqui errado. Passear nos destinos da água, não, eu li errado. Passear nos destinos da alma. Né? Por quê? Porque a nossa alma, ela também muda todo dia. O destino que eu penso hoje para mim pode não ser outro amanhã. Né? Então, o livro tem, por temas, mares, mar... terra, fogo e ar. São os elementos 4 elementos da natureza. Então escolha um outro, digamos, fogo, e aí vou dizer um pouco. Vou ler. Vai ler. Não é? Vou ler Ana Márcia. Você quer que eu escolha ou você abre também aleatório? Vamos embora fazer aleatório. Pronto, eu também, vai que me eu também chama. gosto desses desafios. É aqui, a partir daqui? É a partir daí, você pode escolher. A partir desse aqui? A partir daí. Minhas chamas que estão no fogo. Então eu vou abrir aqui no terceiro, vamos ver. Mas é um poema só aqui? É um poema só. Cada página desse é um poema? Cada um é um só. Então, bora ver. Vou ver aqui agora. Vamos para fogo? Vamos para fogo. Você foi para mar. Fui para mar, para água, agora, né? Agora é o fogo. Agora o fogo. A ausência do dia é eternidade para quem não se acende sozinho, para quem fica no fogo de palha. Forte é bambu, que se aprofunda para ser flexível. Por que ele é curtinho? Porque eu quero que a gente pare para pensar naquilo ali. Às vezes a gente tem uma poesia enorme, acho linda, faço também. Mas nessa daí, foi um desafio enorme para mim. Porque eu falo muito, se você prender minhas mãos, eu não falo, porque eu não sei falar. E que coisa linda, porque veja, forte é o bambu que a gente está... Por que ele é forte? Porque ele se aprofunda para ser flexível. Para ser flexível. A gente precisa, a gente falando de jornalismo, a gente falando de ventilador, de diálogo, a gente tem que se aprofundar. Tem que ser flexível. Né? Se a gente for raso demais, a gente é sempre o senso comum. Não, e se for rude, e se for rude também, a gente quebra. Inflexível, a gente quebra. Ah, não só a gente, ao outro também. Né? Agora escolha fogo, mar, água, fogo, falta a terra e o ar. Vamos lá. Vamos aqui escolher... Opa. Agora vamos para o ar? Vamos para o ar. Vamos para o ar. Depois eu mostrando mais coisas que estão aqui dentro. Ó. Meu ar. Aqui é o baú, aqui é a caixa de Pandora. Eu vou ler aqui, sabe o quê? Eu vou ler o primeiro. Tá. Porque é o mesmo que a editora escolheu para cá. Para contracapa. Eu vou nele só por conta disso. E exatamente ar. Ar. Tá bom. Eles escolheram ar. Onde voejo mais alcances, descortino o véu das projeções. Lanço todas as asas do sonho. Solta a corda, voa pensamento. Engraçado é que há uma recorrência, eu aqui que eu vi só 3, de fazer uma relação entre a natureza e a nossa interioridade. Isso mesmo, você e a nossa pegou interioridade.
Eu bebi muito, bebi na inspiração, né? No Manuel de Barros. No Manuel de Barros. Li muito o Nossa, Manuel de Barros. poeta lindo, Né? E esse do livro, Pantanal. eu tive uma mentora, né? Que é a Mel Renault, é uma escritora de Minas, e que ela me orientou. E a gente conversava muito sobre isso. Eu escolho agora, para terminar, os 4 elementos. Falta terra. Falta terra. É o terceiro. E você é elemento terra também na astrologia? Eu sou virgem. Que E coincidência. só de imaginar... Só de imaginar me dá vertigem. Porque eu também sou de virgem. De que dia? Do dia 21 de setembro. 18. De setembro? Setembro. Pronto, ela é do dia 18, eu sou do dia 21. Elemento terra, Olha o aí, nosso elemento. o nosso. Aonde é, para eu poder Deixa eu escolher pegar aqui para ti. Esses 2 virginianos. Não é? A gente Não vai é? longe aqui A nesse gente diálogo. vai longe. Pronto, as minhas terras. Porque tem Meus mares, meus ares, minhas chamas e minhas terras. E minhas terras. São vários capítulos. São vários. Então eu vou pegar um aqui, este. Bordar poeira é rastrear a Via Láctea, pinçar água para encher o universo, sacolejar a vida na raspa do tacho. O mel vem de almas obstinadas. Vamos ficar com os 4. Um exemplo da poeta Rosa dos Ventos, Ana Márcia Diógenes. Você falou, eu disse, você concordou então com o que eu disse? Que havia uma tentativa de trazer o elemento na natureza... Os nossos elementos. Para os seus elementos interiores. Interiores. Não é? E aqui seria o quê? O bordar, a poeira, a Via Láctea, claro, é o elemento. E aqui é o mel das almas. O que é que eu pensei muito nisso, né? Tipo assim, bordar a poeira me deu aquela impressão do que a gente, quando vai passando, a gente vai deixando a poeira que está no nosso passado, do que a gente mexe, de um livro que fica guardado um tempo ali na estante. Mas ele está no nosso dia a dia e está no que a gente projeta, na Via Láctea. E quando eu falo aí do mel, né? Que ele encerra, lê aí a amarração. Sim, sim. O mel vem de almas obstinadas. Isso. Porque o que nos faz seguir é o que que amarra a gente naquele viver, no que a gente quer, no que a gente acredita. Nosso desejo. O nosso desejo. É o que nos impulsiona. Esse aqui é o mel. É o mel. O jornalismo é o meu mel. Uhum. Eu desejei a minha vida inteira. Mas também desejou a poesia. E é bonito isso, porque você está aqui, a gente sempre associa o jornalismo a um certo recorte de objetividade, né, de testemunho do real. Isso. E aqui você faz um outro aspecto de sensibilidade, de revelar o invisível, me parece, não é? É. Uma coisa mais que está próximo, de interioridade, mas que a gente não vê. Que a gente tipo não assim, vê. a natureza está aí, a gente pensa que ela está aí para sempre, para todo o tempo. Não, mas a gente é a natureza. E o que é que a gente tem dela? Onde é que a gente se espelha, onde a gente reflete? E o jornalismo, engraçado, eu posso juntar aqui as duas coisas, Sim. A poeta e a jornalista. Por quê? Porque o jornalista também precisa ser poeta também. Precisa. Ele precisa ter pelo menos um olhar de poesia em relação à realidade. Precisa ter sensibilidade. Enxergar o outro, Enxergar né? o outro, sensibilidade para a alteridade, Precisa. né? Quantas vezes você está numa tragédia e chega e você faz uma pergunta óbvia para uma pessoa que vai só reforçar a dor daquela pessoa. O que é que a gente pode acrescentar, ouvir até de outra pessoa? Ou então programa de televisão que fica instigando o outro até ele chorar para poder aumentar a audiência. Ou então para explorar algo sexualmente daquela questão, né? Uma coisa escatológica. Para ser tudo aquilo. Não precisa, né? Não precisa. E além do mais, também é preciso ter sensibilidade, né? Para descrever o outro, para encontrar personagens para a sua reportagem. Até para a gente, às vezes, ser forte e se defender, a gente precisa ser antes delicado para se entender. Né? Porque se a gente não se compreende, a gente compreende quem? Até porque o jornalismo, quer dizer, a apuração, num certo sentido, claro, é uma invasão do outro, né? Do espaço do outro. A gente invade o outro quando a gente divulga algo que é sigiloso para alguém, mesmo que essa pessoa seja culpada de algo, a gente está revelando não só aquela pessoa, mas uma família inteira. Né? Basta ter uma pessoa na família que cometa um crime, por exemplo, que todo mundo, que não tem nada a ver com aquilo, está exposto ao mesmo tempo, né? É só você ligar o sobrenome, o endereço, a qualquer coisa assim. Não, e mesmo a apuração, não é? Na Quando hora você da vai lá apuração. no subúrbio fazer uma reportagem, você está interferindo, aquele mundo não é o seu, né? Aquelas pessoas não são suas, aquela comunidade não é. Você vem de uma outra... Até uma questão hierárquica aí, não é? E mesmo tendo legislação, Ricardo, como tem esse preciso ter exemplo, o muito Estatuto cuidado. da Criança e do Adolescente, tem muitos profissionais de imprensa que não respeitam, que mostram ainda uma criança. Não, mostrei só de lado, mas estava diante da porta da casa da vizinha. Todo mundo daquela comunidade vai identificar aquela criança.
Já que você está falando disso, e diálogo é exatamente diferente de entrevista, porque ele vai se interpenetrando a partir dos dialogadores. Já que você falou de infância, podíamos tirar alguma coisa da infância. Sim. Tem alguma coisa da infância aqui? Da minha... Você trabalhou com o Unicef, sim, não é? Que é um organismo internacional de políticas para a criança, para a infância e adolescente. E adolescência, exatamente. Isso. Nós temos aqui, posso jogar aqui daqui? Vamos brincar? Opa! E o que isso tem? Isso aqui é o carro do Unicef? É o carro do Unicef. É? Vai lá. Opa! Tô faltando de... É porque tinha um buraco aí na estrada. Opa! Olha aí. Vamos pra cá. Né, ó. Mas por que seria este o símbolo do Unicef, hein? Por que você associou Porque assim... o carro? Eu trabalhei no Unicef 13 anos. Não, e voltamos à infância, nós dois agora. Estamos brincando de carrinho. Eu trabalhei no Unicef quase 13 anos. É uma escola de vida maravilhosa. Pedi para sair na época porque eu pensei assim, que a vida com esse CPF eu só vou ter esta, e eu queria também descobrir outras coisas, né, para fazer, inclusive dar aula, que eu tinha muita vontade. No Unicef não pode ter uma segunda, você não pode ter um outro trabalho, você só pode trabalhar lá. E também queria ir para a literatura. E você então, foi gestora? Como era? Eu entrei como jornalista. Eu entrei como especialista em comunicação entre 2001 até 2008. E de 2008 até 2013 eu fiquei como gestora, como coordenadora do escritório para o Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. E consistia em que esse trabalho? O que é o Unicef? O que é o Unicef? O Unicef é um fundo das Nações Unidas, né, que ele foi criado logo depois da Segunda Guerra para apoiar diretamente as crianças que estavam órfãs dos países envolvidos na guerra. Só que muito rapidamente foi sendo percebido que não eram só aquelas crianças que tinham essa necessidade, eram crianças de vários países do mundo que eram subdesenvolvidos, né, que as crianças precisavam de vacina, de educação, né, que os adolescentes precisavam conhecer mais sobre a questão de gênero, a questão sexual, de uma forma geral. E o Unicef cresceu, está em mais de 190 países, né? Aqui no Brasil, a sede fica em Brasília, e em alguns outros estados, como aqui, Fortaleza fica com 3 estados, Recife com mais 3 ou 4. E você, então, era essa representante do Unicef aqui, nesses três estados? Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. E por que esse interesse pela infância, hein? Veio do jornalismo. Veio do jornalismo. Em 1999, eu coordenei, junto com a equipe do Jornal o Povo, que eu trabalhei 14 anos no Jornal o Povo em 2 momentos diferentes, né, eu estava no segundo momento do jornal, e veio a ideia de fazer, junto com a Tuti Osório, que é uma jornalista também, a gente teve a ideia de fazer uma cobertura diferente sobre a infância, que não ficasse perto das datas, de dia da criança, sabe, dia do estudante. Todas as editorias iam falar, esportes, economia, todas. E aí o Jornal o Povo ganhou, na época, né, no início de 2000, saiu o resultado, o grande prêmio Ayrton Senna, de editora, né, que mais contribuiu para a causa da infância e da adolescência. Você ganhou esse prêmio? Eu ganhei esse prêmio, eu era editora do jornal na época, eu coordenei essa equipe. É um prêmio, inclusive, que é um capacete, né? É um capacete. Né? É um capacete do Ayrton Senna. Isso, eu quase que trazia, mas ele era pesadão, né? É uma réplica original, eu tenho o certificado da Inglaterra. Que tem um trabalho bonito com a irmã dele, não é? Lindíssimo, né? Foi a Viviane Senna. Que entregou, né? Na época, o capacete. Que é exatamente o Instituto Ayrton Senna. Que premia exatamente jornalistas e pessoas também na área da educação. Então, foi uma premiação muito bonita. Em São Paulo, eu fui com a Luciana Duma, com o Arlo Medina, a gente foi receber, né? E eu recebi esse prêmio em 2000 e já vinha trabalhando muito na área da infância. Eu acho que chamou a atenção. E uma colega me disse, Ana, eu sei que tu adora o jornal, mas está tendo, eu vi uma vaga para o Unicef, no mesmo ano, 2000. Aí eu pensei, já estou tanto tempo no jornal, eu vou fazer outra coisa. E por que você associou o carrinho, hein? Carrinho, porque visitando as comunidades, o que é? Eu queria que você falasse. O Unicef, ele tem um projeto maravilhoso. Vamos continuar brincando? Vamos brincar, vamos. Porque enquanto você fala, vai. O Unicef, ele tem um projeto maravilhoso que se chama Selo Unicef, Município Aprovado. Né? E quando eu entrei lá, tinha sido criado pelo Patrício Fuentes, Estela Naspolini, e tratava muito de saúde e educação, e assistência social. Aí eu disse, por que a gente não bota comunicação? Aí o pessoal, comunicação, mas para apoiar, assim, não, para contar ponto. O município porque a comunicação é um direito que gera outros direitos. Você só vai a um dentista na sua comunidade se você souber que toda terça-feira, às 4 horas, tem um dentista para lhe atender de graça. Né? Então, se não tiver comunicação, não tem a efetivação do direito, porque as pessoas não se apropriam dele. Aí eu comecei
a colocar a ideia da comunicação, contando ponto, tanto quanto saúde e educação, né? E deu certo. Então, para mim, é um orgulho muito grande isso ter acontecido. E a gente viajava no carrinho do Unicef, né, com o Ari, que era o motorista, para todos os municípios do Ceará, do Piauí e do Rio Grande do Norte. E virou um projeto nacional. Foi lançado aqui no ginásio Paulo Sarazate com o Renato Aragão, cearense, né, nosso Renato, que é embaixador do Unicef. O embaixador, ele ganha R$1, como a gente diz, $1 só por ano, para fazer de conta, e faz tudo para o Unicef sem ganhar nenhum tostão. E daí você ter associado essa ideia do carrinho, porque visitando as comunidades, a gente levou essa mensagem, levando isso. E a gente entregava ao município, ele concorria, quando ele ganhava, ele também não ganhava um tostão. Ele ganhava o direito de usar a logomarca, selo Unicef, município aprovado, nos carros da prefeitura, né, nos prédios públicos, e mostrava que, apesar de ter um monte ainda de problema, que tem, mas ele tinha avançado mais que outros municípios em relação aos direitos de criança e adolescente. E é fantástico, uma coisa mais comovente também, é o fato de que você ter colocado a comunicação como um bem público, que faz com que a pessoa que tem um determinado direito conheça esse direito. É verdade. Sem comunicar, ela não saberá, né? Ela poderá estar sofrendo inutilmente. Comunicação é um direito humano. É um direito mesmo. É um direito humano. Se as pessoas não se a gente não der para elas... Eu não sei se tenho. Não tem. Não posso usufruir. Você pode deixar, assim, sei lá, o copo d'água o dia inteiro aqui, mas vamos supor, tem copo e tem remédio. Se você não me disser qual o copo, água pura e o remédio, eu não vou poder tomar. Mas você vai dizer, não, mas você tinha água, mas você não me disse que eu podia, que essa água eu podia beber. Um exemplo, é uma coisa simples. É preciso saber. Mas vai com tudo, ele precisa saber que tem matrícula aberta para levar a criança para a escola, né? Que se você não tem certidão de nascimento, você pode procurar a instância X e você pode ter né? Então, assim, como as pessoas vão ter acesso? O Unicef faz muito esse papel. Saber é poder, né? Saber é poder. É verdade. Opa! Aí eu guardei esse carrinho, guardei um urso do Unicef e esse carrinho fica lá, junto de mim. Vamos estacionar. Vamos estacionar esse carrinho aí na jornalista. Vamos olhar, procurar o que foi mais que ela me trouxe para a gente apresentar no próximo segmento? Seria? No próximo segmento do programa, para saber o que tem aqui dentro. Tem coisas. Aguardem. Aguardem. Dentro desta caixinha estão os objetos a partir dos quais o diálogo se estabelece. E o diálogo de hoje é com uma jornalista, escritora, professora de jornalismo também, consultora na área de políticas públicas e de comunicação social. Me refiro a ela, Ana Márcia, está aqui ela. Ana, a jornalista que tem mestrado em políticas públicas pela UES, e que está fazendo uma especialização em filosofia, artes e literatura. Online. Mas olha, ela me trouxe objetos e esse objeto vai ensejando o nosso encontro. Então eu quero falar, nós estávamos falando disso aqui, ó, de carrinho de viagem. Deixa eu ver se tem alguma coisa a ver com... Tem, já encontrei. Exatamente. Olha aqui o que eu trouxe. A jornalista me trouxe uma frase que eu acho que tem a ver com esse carrinho. Pelo menos tem a ver com o movimento, com andar para frente. Opa, isso. Olha aqui. Tá aqui o carrinho, vou mandar para ela. Mandei. E a frase é esta. Quando a gente anda sempre em frente, não pode ir muito longe. Volta. Vamos em frente? Então não tem que ir em frente? Não. Fale mais sobre isso. A gente tem que fazer assim e ir aqui por um atalho, chegar, fazer umas curvas, né? A gente estava falando antes, né, do Unicef, adoro, falo com o Unicef, nem parece que saí há 10 anos, faço como se eu estivesse lá, porque eu acredito no trabalho do Unicef, mas eu quis sair. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa fazer algumas curvas e uns atalhos na vida. Você estava há anos e anos assim, não era? Estava vindo para cá, né? Do mesmo jeito que eu passei. Nas retas. Eu no Jornal O Povo, eu trabalhei quase 7 anos, aí voltei, depois? Passei mais quase 7 anos, fui a primeira mulher a ser diretora de redação no Brasil, né? Aí, eu disse assim, agora eu quero trabalhar, quando eu sair do Unicef, eu quero trabalhar com outras coisas. Trabalhei com cultura, na Secretaria da Cultura do Estado, fui secretária adjunta, fui organizar a Semana do Bebê para a Prefeitura de Fortaleza,
né? Fui voltando para a literatura, que eu sempre gostei, desde criança e adolescente. Daí porque ensinar, você... De ensinar, por exemplo, você foi professora... Né? Fui professora 7 anos no 7 de setembro e dei aula de pós-graduação em outras também. Foi gestora também? Fui gestora, né, também. Trabalhei no Cuca, fui assessora institucional do Cuca 2 anos, porque eu gosto de movimento. Eu gosto de não ir só em frente. De não sair só Quando a gente anda sempre em frente, não pode ir muito longe. Parece que a gente fica no automático, né? Por mais que a gente goste de um trabalho... Do que está fazendo. Eu me lembro assim, dentro de uma loucura, Leonardo da Vinci, aquele pessoal daquela época era assim, filósofo, médico, arquiteto, não sei o quê. A gente não consegue fazer mais tudo isso ao mesmo tempo. Mas, será que a gente não pode ser um pouquinho de cada coisa? Conhecer gente que nunca viu? Né? Será que eu queria deixar de conhecer as pessoas que eu conheci para ficar ao mesmo tempo a vida inteira num trabalho só? Não dava para mim. Eu gosto do novo, eu gosto de me desafiar, começar do zero várias vezes. A gente nunca começa do zero, mas às vezes naquele trabalho você não sabe de nada. E eu acho que agora, no estágio em que você está, o zero seria a literatura. O zero seria a literatura. Porque você está fazendo uma especialização. Você que já tem mestrado em políticas públicas. Voltei para a especialização. Você voltou para a especialização para fazer algo novo. Novo. Um background intelectual sobre a produção da literatura, da filosofia e das artes. Por quê? Porque assim, eu sempre gostei de literatura, mas não produzia, mas guardava no meu caderninho, né? Em 2017... Parece que tem um caderno aqui, tem um caderno aí. Tem um caderno aí, de quando eu era adolescente. Deixa eu ver. Fala, enquanto você fala, eu... tá aqui o caderno. Esse caderninho, que está aí materializado, ele ficou tanto tempo guardado, né? E eu resolvi voltar a ele, mas antes de voltar... É poesia ou é diário? É poesia, e eu fazia umas prosas, e no meio do tempo, não era como diário, não. Era como se fosse aquele desabafo tentando ser uma prosa. Eu não sabia ainda o que era, uma crônica, não sabia o que era, né? E eu ia botando. Certo. Né? Mas continue falando. Em 2017, em 2016, eu tive a ideia, né? Eu tinha saído do Unicef em 2013, e me veio a ideia de escrever para adolescente, uma coisa que fosse difícil de dizer para eles. Gentileza. Aí veio a ideia de fazer existe um projeto que se chama Eu Sou Cidadão, Amigos da Leitura. Eu apresentei um projeto de escrever sobre gentileza para adolescentes, né, que foi pela Fundação, né, Demócrito Rocha. Você tem um livro sobre adolescentes? Tenho. É um romance para adolescentes? É um romance para adolescentes, que fala de gentileza sem dizer aquele nome. O título do livro é assim, que eu que dei, Desfulepante a Felicitante, uma questão de gentileza. Entendeu? Então... Tem a ver com outro objeto que ela me trouxe. Tem a ver com a felicitância. Felicitância. A felicitância veio desse livro. Que é um neologismo. Criado por uma moça chamada Ana Márcia. Isso, se alguém já fez essa palavra, eu não sei se é com o sentido do que eu botei, né? Porque o mundo é grande. Mas assim, o que é que eu pensei quando eu pensei no esfulepante, que é a esfulepância e a felicitância? A esfulepância é aquela coisa chata, ruim, cri-cri na cabeça da gente e que no adolescente vira aquele trauma enorme. A felicitância não é a felicidade, é aquela coisa que faz a gente querer gritar porque está legal, né? Mas não é a felicidade na prateleira, aquela estática. Eu quero ser feliz. Você vai ficar louco que você não vai chegar ali. É a vibração de estar feliz. E de estar gostando contente do processo. É o processo. Um exemplo, a gente pode estar... vamos supor, você levou uma queda. Uma queda não é legal. Mas depois que você deu aquela queda... Você olhou de baixo para cima e viu, sei lá, uma frase grafitada no muro, né? E que aquela frase pode te trazer alguma coisa legal. Se você ficar só olhando, porque puxa, para não dizer aquele nome aqui, né? Levei uma queda, estou aqui lascado? Não. Mas o que é que aquilo me leva? Eu vou querer ficar caindo? Não, não quero. Eu gosto de cair? Não, não gosto. Né? Mas assim, quantas vezes a gente não passa por um adolescente, né? Não passa no Enem, mas a partir daí você vai para o cursinho e vai descobrir amigos que você leva para a vida inteira. O que é que a gente pode pegar, né? Algumas pessoas perguntam, isso é poliana? Assim, não é exatamente poliana, porque eu não sou assim, de estar sempre legal. Tem dia que eu estou de mau humor, que eu estou chata, mas o que é que eu posso, né? Ver o mundo a partir desse olhar, entre a chatice, a rabugice, né? E aquele desejo de acordar melhor no dia seguinte, onde é que eu me encontro? Acho que tem a ver com um taoísmo também, que é a capacidade de transformar o problema na solução.
Isso, né? e pode ser que eu não encontre tão cedo, eu nunca encontre, mas eu tô só a atrás. disposição de já Eu tô é. atrás, por isso que eu Já não é gosto de uma caminho reto. felicitância, Por hein? isso que tem a ver com o caminho reto. Ah, com o caminho Pra reto. mim tem a ver sim. com o caminho reto. Aham. Se eu for ficar sempre reto, eu vou achar que eu vou ficar assim, até encontrar aquele negócio lá na prateleira, que não existe, aquela felicidade é prateleira, né? Aí me lembra também outro poema, um poema do Vinícius, uma música, um poema que foi musicado pelo Edu Lobo, que diz assim: é melhor viver do que ser feliz. Sim, muito mais. É melhor viver do que ser feliz. Quer dizer, Muito. porque a felicidade são instantes, são momentos, São instantes, não é? são muito fugazes. Ninguém pode viver eternamente, nem na paixão, nem na felicidade total. Diga, Não você existe como isso. ator, você precisa ralar um monte para você chegar na sua peça. A sua peça pode ser um momento, ela é para sempre? Não. E depois você vai em busca de outra. E todas elas vão lhe dar Não, e é prazeres terrível. e chateações diferentes. E no teatro é terrível, porque uma arte efêmera. Enquanto você está fazendo a peça está se acabando. Sim, Numa outra você obra, faz para ela morrer. você faz, ela vai morrendo. Fazer teatro é ir morrendo a peça. Quando a peça acaba, a peça não está feita, a peça se acabou. É verdade. Ela não está feita, ela se desfez, ela se desfez. E a gente precisa fazer de novo. E o que é que você deixou na cabeça do outro, das falas dos personagens? O que é que a gente deixa num livro para quem lê? Depois que eu faço o livro, ele não é mais meu. A sua leitura, a sua interpretação é que vai fazer o meu livro para você. E eu me lembro que essa música foi traduzida, essa música do Vinícius, e essa frase, é melhor viver do que ser feliz, foi traduzida para o inglês, e o cara telefonou pro Tom e pro Vinícius: não, tá errado isso aqui, não pode ser, é melhor viver do que ser feliz. Não, para nós aqui é melhor ser feliz do que viver. E ele teve que explicar: olha, Vinícius é outra matéria. É outro samba. Ele está querendo dizer que é isso, né? Que viver é que é a grande felicidade, de ir fazendo. E não essa coisa teleológica de chegar a um lugar. Só pode ser feliz se chegar no lugar. E outra, que todo mundo tem que estar feliz, que todo mundo tem que estar bem com as redes sociais. Parece que você... Um dia desse eu botei um problema, sei lá. Eu dancei tanto que, vamos dizer, que meu pé quebrou a unha. Eu estou inventando aqui. Alguém disse: por que tu botou isso? Assim, por quê? A dança foi legal. Mas também teve isso aqui, por que não? Porque se a gente só bota coisa boa nas redes sociais, quem está com qualquer problema fica mais depressivo. Parece que ninguém tem problema nas redes sociais. Não, e as pessoas disfarçam também. Estão cheias de problema, mas só colocam... Aí bota aqui um batom. Olha, está chegando ao ponto que a pessoa faz virtualidade de cenário. Olha onde foi que eu jantei. Na verdade, a pessoa jantou numa cantina muito simples e bota lá atrás com chroma key, ou sei lá, com que tipo de... tem umas projeções que você faz. E você pensa que você está em outro restaurante, com outra roupa, né? Olha, isso é ser feliz momentaneamente. Viver é quem bota o que tiver que botar no dia. Foi, né? É verdade. Será que tem alguma coisa aqui a ver com... Deve... Deixa ver. Com a coisa que você está falando. Será que isso aqui tem a ver? Vamos ver o que você vai tirar daí. Me pareceu a Frida Kahlo e o... Como é o nome dele, do marido? O marido dela... Não, mas que era dos afrescos. Era o Romero... Não. Rivera. Diego Rivera, exatamente. Achei que fosse, mas estou achando muito parecido com alguém que eu conheço. A própria Ana Márcia e o jornalista, o Miguel. Isso. Não é? O Miguel aí de... Miguel Macedo. Miguel Macedo, exatamente. Que foi editor do Jornal Povo. Jornal Povo. Foi editor do Vida Arte, quando era segundo caderno. Quando era segundo caderno. É verdade. Tá aqui ele. E agora vai ter que explicar por que ela se associou, por que essa artista, que eu não sei quem é, ela vai dizer quem é, associou o casal Miguel e Ana Márcia a Diego Rivera e Frida Kahlo. Na verdade, aí é o Che Guevara com Bob Marley. Olha aí. É o Fidel. É verdade que ele está vestido de... ele está com a roupa do Bob Marley. E a boina do Che Guevara. Como é que é essa história aí, né? Essa arte é da Alana Benigna, uma artista daqui, né? E eu fiz uma surpresa pro Miguel num dos aniversários da gente de casamento. Tem um coraçãozinho. Tem um coraçãozinho. Era no chão. Era no chão mesmo mas a gente aqui? botou na mão aí só para quando você fosse fazer a surpresa aí, né? Tá. Mas assim, a Frida para mim é esse movimento, são essas reinvenções, né? Uma pessoa que teve um acidente enorme como ela, de ônibus, na época, um ferro atravessou. Sim. Tentou ter filhos, não conseguiu ter também por conta disso, né?
e acabou fazendo sucesso até quase mais do que o marido, o Diego, de uma certa forma. Ele era a grande figura, Ele era né? a grande figura. Antes dela chegar, Antes claro. dela chegar. É verdade. Né? E ela é bem mais nova do que ele. Muito mais nova. Né? E no caso aí do Miguel, porque ele adora reggae, adora Bob Marley, né? E também a gente tinha um sonho de ir a Cuba antes do Fidel morrer, fomos. Né? E esse bonezinho foi comprado lá mesmo nas calçadas de Eu associei Cuba. o Rivera, porque ela teve uma relação... Mas tem muita gente pergunta, né? Porque ele, inclusive, está com a mão assim, como tem uma foto... Tem uma foto dele A assim. Lana, eu acho que ela se inspirou nisso e me pediu os elementos que ele mais gostava, né? E essa roupa que eu tenho uma roupa igualzinha a essa. Eu fiz a foto do meu vestido e mandei para ela. Porque ela não é só, a Frida Kahlo, não é só essa artista plástica extraordinária. Não. Ela também foi uma pessoa da área da moda, na área do design, do figurino, do né? avanço em relação ao tempo dela, né? Eu Quebrou muitos paradigmas. Fazia, não é? Fazia apliques e adereços lindíssimos. Ela criou um estilo. Ela criou um estilo. Ela virou moda. Ela virou moda, além de ser essa artista plástica extraordinária mexicana. Mas... Eu fiz um ensaio fotográfico de Frida. Do Frida? Na faculdade, um aluno fotógrafo fez. A Frida Kahlo. E eu me vesti como ela, todinha. E aqui você fez uma referência com o chapeuzinho do Che Guevara, ao Che Guevara, mas aí vamos fazer um tricô? Eu acho, vamos fazer um tricôzinho? Vamos fazer um tricô. Eu acho que tem mais a ver, não tenho certeza, não com Guevara, mas com Trotsky. Você sabe que ela teve um envolvimento com Trotsky. Daí verdade, a fofoquinha, né? Ela teve um romance. Tem, é verdade. Com Trotsky. É verdade. A Frida, não é? Ela hospedou, inclusive, né? Ela hospedou, o casal hospedou. Eu acho que ela descontou um pouquinho, né? Ela descontou, ele fazia muita a fofoca tá boa, né? É verdade, ela descontou o que ele aprontou por aí. Ele deve estar morrendo de rir da gente. Ele deve estar, como eles são fofoqueiros. Aí eu vou dizer, olha, o Frida e Diego, não somos fofoqueiros, não. É porque a gente leu a biografia de vocês. A gente se interessou pela vida de vocês. A gente se interessou pela vida de vocês. Não se preocupe, não é verdade, tá? Não é verdade. Não é só fofoca, não é verdade mesmo. Teve um caso mesmo, e acho que ele soube, né? Ele soube também. E ela sabia dos casos dele, sabia, extraconjugais. E acho que tinha, pelo que eu li, tinha ocasião que ele também não escondia, não. Não escondia. Né? Já estava... É como também Sartre e Simone de Beauvoir. Sim, também. Tem umas trocas, né? Umas viajadas. Umas viajadas, mas abertas. Abertas. Em relações abertas, francas, não é? Que é interessante. No pacto de um casal. Não é? E cabe tudo, entre um casal... Se há pacto, não é? Se o outro concorda, é verdade. Eu acho que foi o caso depois deles dois também, né? E ficaram Agora, bem. por que associaram bendita festa dos malditos? E tem isso aí mesmo. O que é isso? Sabe o que é isso aí? Foi quando eu e o Miguel começamos a namorar. Era uma festa do curso de jornalismo, ele era um ano antes de mim, né, na faculdade, e a gente já se conhecia, já se olhava ali, mas foi nessa festa que a gente ficou, né? Que não era nessa época, não era ficar. Não era ficar, não era né? ficância. Não era. Não era ficância, mas aí a gente... Era paquera, talvez. Era paquera e tudo, né? Começamos a namorar nessa época e estamos juntos aí até hoje, né? Quantos anos de casado? 39 anos de casamento fizemos agora em dia 24 de julho. Muito mais do que Diego Rivera e Frida Kahlo. O Miguel brinca que eu estou enrolando. Não, já são 40 anos? Eu disse, não, rapaz. 39, aguarde, ele disse que eu estou enrolando, né? Que já está perto de 40. Eu disse, não, está perto. Como tudo é matéria para o diálogo, e já que estamos falando disso, como é que você justifica, por exemplo, comparando um casal mais efêmero como Frida Kahlo e Diego Rivera e um casal de estabilidade no tempo como vocês dois? Eu vou revelar um segredo aqui nesse diálogo. A gente namorou 2 meses. A gente namorou 2 meses. E já casaram? Foi. Porque o que é que eu acho? Eu acredito nisso, né? Que quando a gente se identifica, as conversas são mais aprofundadas naturalmente. A gente se sente mais à vontade de ser quem a gente é. São 2 jornalistas. 2 jornalistas, né? De ser mais quem a gente se sente mais natural sendo quem é, às vezes, do lado de uma pessoa. E tem pessoas que a gente pode conviver mais tempo, mas a gente está sempre disfarçando, maquiando, adaptando, né? E eu acho que eu consegui ser desde o início, né? Eu era muito nova, a gente casou, eu tinha 20 anos, né? Desde o início eu fui quem eu sou. Tanto que eu me permito ser Frida hoje, fazer um ensaio, e ele acha lindo, né?
Mas há também, podemos ver O também... nome da artista aí atrás, ó. Lana, tá na aqui. camisa dele, ó. Eu ia te dizer. Lana, tá aqui o nome dela. Lana Benigno. Lana Benigno. Mas há também, como tudo, né, é dialético, o fato de estar no mesmo campo de trabalho pode também, às vezes... Dar distensões, Dar distensões, né? Pode, Porque pode. A gente não consegue... Às vezes, trabalhar juntos também é bonito Isso. e, ao mesmo tempo, pode ser desgastante. A gente... Vocês Trabalhamos juntos? pouco. A gente trabalha no mesmo local. Mas, exemplo, você lembrando, quando o Miguel estava no segundo caderno, eu era da editoria de cidades. Aí, depois, a gente trabalhou pouco tempo juntos no Cambeba, na área de comunicação. Ele foi meu chefe, mas só 3 meses. Olha, aí ele veio para cá. Ele saiu do Cambeba e veio para cá, para a TVC. Chefe da esposa, que loucura. 3 meses só. 3 meses. E que tal essa experiência? Foi interessante. Foi, tipo assim, de ir para casa com o chefe. De ir para casa, levava o chefe para casa, o chefe levando o levava chefe para para casa. É. Mas foi super interessante, porque eu conheci sobre outro aspecto, né? O Miguel sobre outro aspecto. E depois, na faculdade, a gente foi companheiro de trabalho. Mas ninguém era chefe de ninguém, porque na faculdade todo mundo ali professor, ele não era coordenador, né? Todo mundo como professor. E a gente torce muito um pelo outro, eu acho que tem isso. A gente, tipo assim, quando um está fazendo um trabalho, um projeto, o outro vai, ajuda, pesquisa, né? Tipo assim, o meu próximo livro que eu vou estar lançando agora em agosto, o Miguel é o revisor, já está na 18ª revisão, porque vai e volta, né? É um romance. Ele vai sair primeiro digital, eu não posso falar ainda muito, porque tem que ter esse elemento surpresa, mas até nisso, ele lançou um livro com os alunos dele sobre abrigo de idosos. Eu fui também contribuir com ele para ir nos abrigos, ajudar a divulgar. A gente vibra. Deixa eu ver o que tem mais. Antes do objeto surpresa, deixa eu ver que eu trouxe um para ela e ela trouxe um para mim. Deixa eu ver se a gente vai colocar aqui ou já vamos para o objeto surpresa. O que tem aqui dentro? Tem um pouco de quixadá. Eu acho que é por causa da sua eu nasci em Quixadá, né? Você nasceu em Quixadá. Gosto muito dessa coisa das vibrações lá, das energias de Quixadá. Aí tem a família Central. Aqui. Isso, os 2 filhos, né? João Miguel e Juliana, não estão com a gente. O João é sociólogo, está fazendo doutorado na UNB, trabalha em Brasília. E a Juliana é jornalista, mas terminou o mestrado agora este ano já, voltada à ciência da educação, voltada para a questão do meio ambiente, né? E é jornalista também. É jornalista e mora em Portugal, na cidade Mora em do Porto. Portugal, na Casou, cidade... mora lá. Mora com... Casou com um brasileiro, mas mora lá. Aí tem foto de uma criança, que deve ser a criança. Essa criança Ana. que eu quero... Essa foto foi me dada por uma tia minha, que é minha madrinha, que ainda está viva, tia Zaira. Meu pai que fez a foto, que também não está vivo, mas isso é em Quixadá. Né? Eu acho que essa criança que eu quero estar sempre carregando comigo na imaginação, na vontade de não ir sempre reto, de se permitir fazer coisa nova, de aprender, de errar, de quebrar a cara, mas de seguir, né? E de ser, e da inocência, não que eu não seja, né, inocente, mas da delicadeza, que é essa inocência transformada na gentileza, de tentar sempre estar enxergando o outro, que é o que eu quero de desafio para mim, né? Nesta felicitância da gente enxergar o outro. E por último, acho que criança também. A caixa, olha aqui, a caixa já não está mais aqui. Quer dizer, não tem mais. A caixa está aqui, mas não tem mais nada dentro dela. E o que tem dentro dela? De criança também. Isso era um brinquedo dos meninos lá em casa, né? E que eu deixo também junto com a minha estante de livros. Por que você trouxe, hein? Porque ele para mim, me passa aquela história de movimento. Né? Que é tipo assim, eu posso ser Frida, eu posso ser poeta, eu posso ser romancista, eu posso ser a menina de Quixadá, a menina das bonecas, né? A gente pode ser tudo isso, né? E a gente ser alguém ainda a se descobrir. E eu acho, para mim, é isso aí que resume essa frase, né? Quando a gente anda sempre em frente, não pode ir muito longe. E você quer ir muito longe, portanto... Muito longe. A única coisa que eu digo que eu não quero mudar é aqui. Sim, aqui, esse núcleo aqui. Não, a família com os meninos. E nem aqui. Só se aumentar com o neto um dia, se quiserem, né? Esse aqui é imutável. Porque a família são laços... Família, acho que é um aprofundamento também da gente. A gente cresce muito com a família, né? Muita coisa que eu era, que eu não sou mais, porque eu melhorei com meus filhos, demais. Vamos colocar aqui, isso. Mas chegou a hora do objeto surpresa, eu trouxe um para ela. Vamos ver. Vamos botar de volta, bora? Vamos botar. Vamos botar tudo de volta? Bota aí, vamos botar. Enquanto eu escolho aqui o objeto surpresa, vamos guardar, já que começamos o programa tirando do baú. Vamos voltar para o baú, o livro, a jornalista.
Depois vamos ver como é que eu vou terminar. Eu posso dar isso para você, se nem botar na caixa? Ah, dá mesmo? De verdade? De verdade? Pode, Pronto. pode. Ah, vou pedir que Depois, né? ofereça. Pronto. Né? Enquanto você oferece, eu vou me dar... Tá Cadê o ótimo. objeto surpresa? Ah, Cadê o teu? Ah, tem isso aqui também ainda. Ah, é? É Deixa eu verdade. guardar aqui. Isso, a tampa. A tampa. E nos últimos instantes do objeto do programa Diálogo, deixa eu ver qual é o meu. Esse é o teu? Esse é o teu. Esse é o meu. verdade. É porque tá tudo... Pelo tamanho, porque esse é o tudo- meu. Esse aqui ficou tudo juntinho. Então eu vou lhe passar o meu. Certo. Vou pedir para você abrir e eu vou abrir o seu que você me trouxe depois. Depois que a gente explica, É porque tem... né? Enquanto você abre, tem uma música. Põe a música. Eita! Tem você música. bebeu água. Tem música. Pela internet, Gilberto Gil. Adorei, adorei. Pera aí. Olha quem é. Tá aqui ele. É o Gil, Gil. maravilhoso. Essa música é Aumenta. lindíssima. Dá vontade de dançar, até. E essa foto é maravilhosa também. Olha ele. Tem outra? Tem. Olha ele. Maravilhoso. Eu trouxe O olhar dele é lindo. algo que tem a ver com... Olha ele de novo. Eu te trouxe o quê? Olha aí. Sim, tá aqui, ó, minha e-mail aqui. Peraí. Tem conexão entre a música e o objeto. Top. Se conectar. Muito O que legal. que isso enseja você? Eu trouxe por um motivo. Posso dizer o meu, mas eu quero primeiro ouvir o seu. Olha, assim, de primeiro me vem, eu me sinto que, assim, as redes sociais, a tecnologia, ela me conecta ao mundo. Mas, antes de tudo, pelo que eu busco nela, eu me conecto mais ou menos a mim mesma, né? Então, assim, a tecnologia, para mim, é maravilhosa para encontrar todos poetas, escritores, músicas, filmes lá, né? Mas, então, depende muito de como eu uso. Eu me sinto conectada a isso, ao mundo inteiro, no meu mundo particular. Que lindo. E olha, outra recorrência, eu estou vendo aqui da Ana Márcia. Ela sempre, no começo da poesia, ela liga a natureza ao sentimento, à interioridade. E agora, com essa fala, você liga... Eu estou vendo que isso se transfere também para as coisas Sim, do do dia a não dia. natural, do dia a Do dia. dia a dia. Quer dizer, ela vai para o computador, mas ela entende que também está se conectando com o mundo, mas está se conectando consigo Comigo, mesmo. o que é que eu Sempre escolho, com esse né? olhar de duas mãos, entende? duas mãos. Para fora e para dentro de si. Acho que essa é uma verdade. característica É verdade. de Ana Márcia. E terra, né? Então, a gente ainda pode aterrar um pouquinho do nosso signo. Eu trouxe por outro motivo para falar sobre o jornalismo, jornalismo na internet, né? Sim. Eu pensei nisso. Mas é linda essa sua interpretação. Legal. Linda. Porque você saiu da questão sociológica, do novo jornalismo, da inteligência artificial, que está aí tentando substituir verdade. os articulistas, etc. E você foi para uma questão mais humana, no sentido de que é possível a gente estar com o outro, mas conectar-se no reflexo de nós mesmos. Que bonito. Deixa eu ver o que ela me trouxe. Vamos lá. A Ana Márcia, nossa jornalista e dialogadora de hoje, me trouxe como objeto surpresa, que entregou a produção, e é surpresa mesmo, porque agora não sei nem o que é mesmo. isso. Ela me trouxe o lápis, é isso? É. Caneta, borracha, Lápis, olha aí. papel e borracha e apontador. E apontador. Vamos lá. Quer que eu... Muito bem. Eu digo o que é que eu pensei, você diz primeiro, então, é? O que é que eu faço? Não me ocorre por que ela me trouxe isso. Pensa aí, diz aí. Isso aqui abre assim? Eu posso Não, desenhar? Não. você pode fazer a pontinha, por isso que eu trouxe o apontador. Ah, tem que fazer apontamento? É. Meu Deus, para que ela quer que eu desenhe, que eu escreva? Eu sou homem da palavra? Não sei, sinceramente. Agora, o que eu vou fazer? Hã? Por que a Ana Márcia trouxe? Não, e me obrigando aqui a fazer a ponta. Eu não posso escrever. Eu tenho que primeiro fazer a ponta, trabalhar. Será que ela quer que eu... Eu vou dar uma de Ana Márcia, então. Dizer que será que ela quer que a gente aprenda que antes do processo, ou seja, antes de escrever, é preciso criar os instrumentos para fazê-lo, que o processo é tão importante quanto... é tão determinante para o produto. Será que é por aí?
a filosofia? Olha, eu adorei essa concepção, eu adorei. Mas eu fiquei também pensando assim, é impossível não pensar no Ricardo sem pensar no teatro, certo? E aí eu peguei este lápis. O Miguel tem uma coleção de sei nem quantas dezenas de lápis, de vários países, de vários cantos. Eu fui atrás de um lápis, pedi a ele para lhe dar, e ele disse que você pode ficar com esse lápis, que tem a ver com brincante. Né? Me lembrei dessa questão que tem a ver com brincante, ó, as coisinhas parecem do Maranhão também. Pois é, parece tá vendo? um Brincante, um Mateus. Me lembrei dessa história, né? E aí o papel, porque esse brincante, ele vai ganhando uma vida, né? São personagens. E aí no papel eu fiquei lembrando, que personagem, para qual personagem que o Ricardo já né, encenou, né, já interpretou, ele gostaria de mandar uma mensagem? Para qual personagem você queria escrever uma mensagem? Talvez o primeiro personagem que me ocorreu seria a Margarida, o Aparecer Margarida. Por quê? Parecidíssimo. Porque eu fiz durante tantos anos, e estamos comemorando agora esse ano, 50 anos que a peça foi feita, não por mim, foi feita por Aderbal Freire Filho, com a direção do Aderbal e a encena Marília Pera. E logo depois, em 81, eu passei a fazer a peça e fiz a peça pelo Ceará, pelo Brasil, por muitos países do mundo, em várias línguas, em línguas diferentes. E por que eu estou falando dela? Não só por causa de homenagear aqui o nosso Aderbal Freire Filho, que morreu agora recentemente, e a Marília também, mas também porque estamos no cinquentenário dessa personagem, que é uma fascista, entendeu? Uma violenta, uma ditadora, uma truculenta, uma pessoa que desrespeita os direitos humanos, os alunos, a antipedagoga. E eu acho que eu podia dar um recado para ela. Manda um recado para ela. Depois você escreve. Te alui, criatura. Entendeu? Tu já era. Entendeu? Não tem que ser dialógica. Então eu vou terminar e mandar um recado para ela. Aí vou dizer a ela: dialoga. Ao invés de ser diálogo, eu vou botar para a Margarida. Margarida, para de ser fascista, para de ser retrógrada. Você disse que é conservadora, você não é conservadora, não. Você é retrógrada, entendeu? Você é uma fascista, uma neonazista. Portanto, te alui, criatura. Tá vendo? Te alui. E sabe por que a borracha? Se amanhã você quiser dizer outra coisa, você apaga e escreve de novo. Porque a vida é esta. Por isso que trouxe o lápis, porque na caneta seria mais fácil. Seria mais difícil. Mais difícil, claro. Né? E então, ao invés do diálogo, no diálogo, eu digo para ela, e para vocês, e para todos nós, dialoga. Logo. Logo no sentido do tempo e logo no sentido da racionalidade. Muito obrigado pela presença. Obrigada, e por esse gesto tão bonito de me fazer dialogar com os personagens. Vamos dialogar. É diálogo.